Como é que é mesmo? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse foi o tema da redação do Enem. E o que eu acho engraçado é que no Twitter, que é onde eu acompanhei a cobertura do Enem, muita gente estava produzindo meme, compartilhando coisas que falava tipo, gente, que tema é esse? Como é aleatório, tipo, nada a ver as pessoas escolherem isso. Tipo, pessoas pediram pra falar qualquer coisa aí colocaram democratização do cinema no Brasil como se fosse uma coisa muito distante, ou muito improvável, muito impossível, ou tipo, muito fora da nossa realidade. Quem acompanha minimamente a política sabe que o governo Bolsonaro está acabando com as políticas públicas pro audiovisual. Fundo setorial tá cagadaço, a Ancine dentro do buraco. Então, assim, é... a gente não tá num bom momento pra falar sobre o cinema do Brasil, não tá num bom momento, né? E, além disso, quem frequentou, em algum momento já foi no cinema, sabe quanto custa o ingresso do cinema. E sabe quanto tem custado nos últimos dias. E a tendência dele crescer, já que a gente vive numa sociedade capitalista, que quanto mais elaborada a gente fica, mais caras as coisas vão ficando e menos cresce o salário do povo trabalhador, mas tudo bem. É uma lógica meio sem sentido, mas que existe dentro do sistema que a gente vive. Quando a gente fala de democratização, a gente está querendo que, tipo, o que é uma coisa democrática? Uma coisa que todo mundo participa, né? Todo mundo participa do cinema? Você acha que todo mundo acessa o cinema? Você acha que todo mundo tem condição de ir no cinema? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por semana você vai pro cinema, sabe? No Rio de Janeiro, um ingresso desse Cinemark da vida é mais ou menos uns 20 blaus reais. A inteira, eu acho. E sai mais ou menos uns 17, 18 a meia. Em alguns lugares isso é muito mais caro. Em alguns cinemas mais alternativos e mais cagados, assim, em questão de infraestrutura, isso pode ser mais barato. Mas, de qualquer forma, é uma coisa paga. Raramente você tem exibição gratuita, a não ser quando é em evento que envolva essa proposta, entendeu? Tipo, o foco do bagulho é, tipo, você apresentar de graça. Então, tipo, meu Deus, vai ter um cinema de graça na praça. Isso não acontece sempre. Mesmo que isso acontecesse, sei lá, uma vez por semana, ainda não é suficiente para você, de fato, permitir que todo mundo acesse tudo que o cinema produz. A gente produz muita coisa. Você já parou pra pensar, tipo, a quantidade de coisa que você assiste? Eu, pelo menos, que sou uma pessoa pra caralho de conectada, sempre penso que nunca eu tenho tempo suficiente pra assistir o que eu tô assistindo. Então, isso me deixa meio aflito, porque parece que eu nunca vou conseguir ver tudo que eu queria ter visto. E isso é ruim, porque, enfim, é uma sensação de insuficiência, assim, saca? De tipo, o meu tempo não é suficiente. Mas não é mesmo, tipo, a gente não tem tempo livre pra acompanhar tudo que a gente quer acompanhar, a gente não tem tempo livre pra falar com todo mundo que a gente queria falar, enfim, a gente não tem tempo na vida. A- o mundo adulto faz com que a gente trabalhe mais do que viva, então a gente tem que estar trabalhando pra poder ter tempo livre. E aí, quanto mais você trabalha, teoricamente, mais tempo livre você tem. A gente sabe que não é assim, que é uma matemática que não nem existe, né? Se olhar assim o que a gente tá falando, não tá fazendo o menor sentido de novo. Mas é isso. A gente não percebe que o cinema não é uma coisa democratizada. Não é porque estão passando os Vingadores na tela quente que isso está sendo democratizado. Que a pessoa tem acesso ao cinema assim, passa na Globo, o, o, o Homem de Ferro. Mano, não. E outra coisa, a gente tem dois movimentos dentro do cinema que são o cinema publicitário, assim, o cinema de propaganda, o cinema que vende, o cinema hollywoodiano, blockbuster, o que vai vender, assim, essa coisa, tipo, bota um monte de efeito, bota um monte de cara famosa, faz qualquer merda e vai rolar, galera que tem muita grana. E tem o cinema alternativo, que é essa galera que tá frequentando o festival, tá? Tipo, frequentando os grupos de pessoas que discutem o cinema. Então, olha aquele ali, como ele é original, como... É outro tipo de filme. E esses filmes, que são mais cult, assim, eles não chegam em todos os lugares. Eles mal chegam em quem é conectado, sabe? Tipo, eu que me considero uma pessoa super conectada, não vejo muita coisa que tá em festival, porque... Primeiro porque pra você participar desses festivais
engolir tudo que você precisa ter tempo livre, sabe? Você pega um festival do Rio aí, pra você assistir tudo que tá no festival do Rio, que é ali muita coisa, você não vai achar em outro lugar, se você não vê ali, você não vai achar mais esse filme, porque o circuito comercial pra ele é muito, muito menor, tipo, não é todo mundo que vai gostar, então não é todo mundo que vai, tá ligado? É, dei uma porra de uma volta aqui, me perdi, não sei nem onde eu fui parar agora. Basicamente pra falar, tipo, não é todo mundo que acessa o cinema que a gente tem e que a gente produz. Esse cinema cult, ele levanta questões que o cinema tradicional não vai levantar, ou vai demorar muito mais tempo pra levantar, sabe? Enquanto você tem uma senhora Marvel, a Dona Marvel, fazendo sucesso, e tem um discurso minimamente feminista ali por cima, porque é uma mulher super poderosona, mais forte que todos aqueles caras ali, pá. É, olha quando um cinema comercial tá falando sobre isso, sabe? Sobre empoderamento feminino e pá. Você pega esses cinemas mais cults, esses filmes mais alternativos, que não estão no circuito comercial, não estão rodando na tela quente, você tem esse papo muito antes, assim, muito antes. O discurso sobre feminismo, sobre racismo, sobre, sei lá, homofobia, ele vem primeiro pra galera mais cult, pra galera que tá pensando, pra galera que tá ali consumindo milhares de livros, que não é uma galera pobre que trabalhadora, entendeu? É uma elite que consegue o acesso primeiro das paradas. Sempre foi, assim, na história do mundo. Então, a gente a gente falar sobre democratização do cinema é extremamente importante porque a gente acha que todo mundo tem acesso a essa merda. Não tem, tá ligado? Não tem. A gente que eu digo, tipo, classe média, já não é capaz de acessar porque tá percebendo que a classe média também é trabalhadora, também é fodida, também não vai ter muito tempo livre pra viver, né? E ainda mais pra assistir as paradas que precisa assistir, que estão sendo feitas aí. Então, quer dizer, por que que esse tema é tão estranho? Se a grande maioria das pessoas. Se é uma coisa tão comum não ir ao cinema, por exemplo. Ou ter que baixar filme. A gente tem uma indústria. Uma indústria, uma vibe que para no Brasil de baixar filme, que é assim. Pirataria. Eu não sei, se bem que faz tempo que eu não vejo banca de filme pirata. É que eu acho que ficou muito fácil a gente baixar, né? Então você não vai comprar uma parada que foi baixada, né? Eu vou pensar nisso agora. Mas pensa nisso também. Democratização no Brasil, do cinema no Brasil, é uma parada que é necessária, assim, pra ontem. Porque o cinema tá aí falando de muita coisa que a gente não tá falando. A gente prefere ficar vendo tiro, porrada e bomba ali. Porque é só, tipo, o gás, a energia, a adrenalina do que eu tô assistindo. Do que ser colocado num lugar de. Nossa, que tá falando, sabe? A gente não é forçado a pensar sobre o discurso que a gente tá recebendo. Esse é um problema.